Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. A comissão de sindicância instaurada para investigar a conduta de servidores do Senado na CPI da Petrobras concluiu pelo arquivamento do processo. O relatório foi entregue à diretoria-geral da Casa. A sindicância foi determinada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, depois que a revista Veja denunciou um suposto esquema de combinação prévia de perguntas com pessoas chamadas a depor na CPI. Depois de ouvir 14 depoimentos, analisar e-mails dos envolvidos, documentos e vídeos das sessões da CPI, a comissão concluiu que não houve vazamento de informações privilegiadas e que, portanto, a denúncia não procede. Uma proposta que surgiu das manifestações do ano passado pode tornar as tarifas do transporte coletivo mais transparentes para o usuário. Em caso de reajuste, ele deve ser informado sobre cada item que compõe a passagem. Veja na reportagem de Mariana Abreu. 6 de junho de 2013, Avenida Paulista. Um grupo de jovens se reuniu para contestar o aumento de 20 centavos na tarifa do ônibus. Foi o estopim para uma série de protestos em todo o país. As manifestações inspiraram iniciativas para atender os pedidos da população. É o caso de uma proposta em análise no Senado. Ela determina que as informações ligadas ao processo de reajuste das tarifas do transporte coletivo sejam divulgadas. O cálculo ele prevê custos fixos e custos variáveis. Custos fixos são, por exemplo, a frota, são a mão de obra e custos administrativos gerais, e custos variáveis são aqueles custos que estão diretamente relacionados com a quilometragem percorrida. A Política Nacional de Mobilidade Urbana menciona expressamente que o público deve ter acesso às informações no caso de revisão extraordinária das tarifas, que é quando algo imprevisível acontece. Por exemplo, um aumento acima do esperado no preço do diesel. A proposta em tramitação no Senado reforça essa determinação e garante transparência também nos demais casos de reajuste, que são aqueles previstos em contrato ou para repor a inflação. Quanto é que se gasta pagando o motorista? Quanto se gasta pagando o trocador, o administrador, o mecânico? Quanto é a depreciação do equipamento, digamos assim, do carro, do ônibus? O que é a tributação? Quais isenções as empresas conseguiram, se não conseguiram? Que subsídios são oferecidos? Como é que é feito o pagamento do Vale Transporte? Se o Vale Transporte é antecipado para as empresas, se não é antecipado? Eu acho absolutamente, digamos, inócuo, né, o poder público dizer quais são os custos do sistema. O público tem de saber qual é o serviço que ele está pagando, qual é o serviço que está sendo operado, se realmente o serviço que está sendo operado é aquilo que estava programado, e ele tem de saber realmente as regras do contrato. Não custa quase nada ao governo municipal ter uma página na internet, divulgar nos jornais da cidade, colocar nas emissoras de rádio, na televisão, para a população saber que o preço de cada motorista é tanto, o preço de cada trocador é tanto, de cada mecânico é tanto, que cada empresa precisa de ter essa qualidade do ponto de vista de presença de pessoal para prestar o serviço, e que isso vai colocar a tarifa num preço X. Atualmente, o PLC 50 de 2013 está na Comissão de Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle. A próxima segunda-feira é o último dia para substituição de candidatos nas eleições, após essa data só em caso de morte. Também terminam na segunda-feira outros prazos do calendário eleitoral. É o último dia para o TSE apresentar aos partidos políticos os programas de computador a serem utilizados nas eleições e para instalar a comissão que audita as urnas eletrônicas por meio de votação paralela. As eleições de 5 de outubro devem renovar o Senado. 27 cadeiras, um terço do total, podem ter novos ocupantes a partir do ano que vem. Em todo o país, 185 candidatos estão na disputa. O Senado tem 81 senadores com mandatos de 8 anos, mas a composição da casa muda a cada 4 anos. Uma eleição é um retrato daquele momento que o país está vivendo. Se você mantém aquele momento e você carrega por 8 anos, você tem um período muito distante. Então, ao mesmo tempo que você procura preservar uma certa continuidade, né, para que o equilíbrio federativo não seja prejudicado, você também
observa e respeita as mudanças que aconteceram nesse período. A escolha dos senadores se dá de forma alternada. Numa eleição, 2/3 da casa, 54 senadores. 4 anos depois, a renovação é de 1/3. É o que vai acontecer este ano. 27 senadores encerram o mandato. 9 deles tentam se reeleger. O sistema de eleição para o Senado foi criado em 1946, mas desde 1891, a regra é de 3 senadores para cada unidade da federação. São Paulo tem 3 senadores, e o estado menos populoso, que é Roraima, também tem 3 senadores. A representação deles seria igual. Se você pega isso e extrapola para interesses regionais, o fato de os estados do norte poderem atuar juntos em determinado tema, em determinada discussão, já fortalece muito o poder dele de discussão e de negociação frente aos outros estados. Além dos 27 senadores, serão eleitos 54 suplentes, 2 para cada vaga. Eles substituem os titulares em caso de licença ou morte. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. Boa noite.